Raquel, por que você se interessa pelo tema da adolescência? Essa é uma pergunta que eu mais escuto quando as pessoas elas ficam sabendo que eu tenho foco nas redes sociais na fase da adolescência. Meu nome é Raquel Tezelli, sou psicóloga especialista clínica, sou palestrante e estou aqui para responder de uma forma bastante sintetizada essa pergunta. Bom, para responder essa pergunta, eu preciso falar um pouquinho da minha história de vida, da minha fase enquanto adolescente, tá joia? Eu sempre fui uma adolescente muito tímida, né? Eu tinha realmente algumas dificuldades de socialização por conta da minha timidez. Mas eu sempre tive amigos. Eu nunca fui uma pessoa que andava muito isolada. E confesso que a minha mãe, né, ela sempre me ajudou muito nesse ponto. Ela era professora na época naquela escola, então ela sempre dava um jeitinho de não me deixar isolada. Né? E sou muito grata a Deus por essa mãe na minha vida. Eu era muito tímida e o modo de eu me expressar, por vezes, era através do choro. Então, muitas vezes, quando eu sentia algumas insatisfações, né, alguns vazios, e sejam lá por outros motivos, eu era de chorar com muita frequência. Inúmeros episódios de eu chorar por horas e horas, sem parar, ou outros episódios de eu chorar por uma situação que aparentemente era boba, sabe? Ser desproporcional o choro com a situação, com aquilo que ocorreu. Isso, né, eram muitos episódios que isso acontecia comigo. E eu tinha também um hábito de, por várias vezes, eu buscava um lugar mais isolado, mais quieto, sentava, cruzava ali, abraçava ali meus joelhos, né, a minha perna, e ficava ali quieta, isolada, né, como se eu fizesse assim um muro com as outras pessoas. E esses momentos eram interessantes que eu buscava um lugar escondido para que ninguém me encontrasse mesmo. E isso marcou um tanto da minha adolescência, porque eu tive esse tipo de comportamento e esse tipo de atitude durante toda a minha pré-adolescência e adolescência. Quando foi chegando lá para os meus 14 até os meus 16 anos, não diminuiu essas sensações, né? Eu continuava tendo uma melancolia muito grande, por vezes tristezas que batiam à minha porta em alguns momentos do dia. Claro que provavelmente tinham a ver com situações também que aconteciam ali no dia a dia, sempre tem a ver com situações. As situações são os gatilhos, né? Para que a gente vai expressando aquele nosso sentimento. Então, só foi aumentando e eu foi começando a ter pensamentos não muito legais, sabe? Pensamentos de eu querer sumir, de eu querer desaparecer, de eu querer não pertencer a este mundo, né? Eu ficava às vezes desejando que alguma coisa ruim acontecesse a mim para que eu parasse de existir, né? E isso é de uma tristeza indescritível. E na época eu tinha esse tipo de pensamento. Quando fui chegando nos meus 16, 17 anos, não diminuiu também as minhas sensações de tristeza e melancolia. No entanto, eu conseguia ter mais controle em relação ao meu choro. Então, quando eu estava de uma forma em que eu estava triste, que eu estava sofrida, eu já conseguia segurar um pouquinho mais o meu choro, dependendo do lugar que eu estava. E isso acabou me ajudando em relação à socialização. O ensino médio, para mim, foi péssimo em relação à minha autoestima, em relação à minha visão a respeito de mim, né, a minha autopercepção. E aí os anos foram passando, e quando foi para escolher a faculdade, eu escolhi psicologia, eu não tinha dúvidas, eu fui muito decidida, queria psicologia. E quando eu ingressei na psicologia, após alguns anos, lá para os meus 22 anos,
eu iniciei um processo de psicoterapia com a queridíssima psicóloga Érica Nascimento, aqui de Brasília, uma linda, fofa, a qual eu vou ser agradecida o resto da minha vida, né? Porque ela foi um divisor de águas para mim. Eu fiz o processo de psicoterapia. Na época, o meu pai, ele... acredito que por questões de conhecimento, esclarecimento, seja lá o que for, não quis pagar para mim. E eu paguei com o dinheiro do meu estágio, né? E ela aceitou. E foi um processo no qual eu me organizei, eu me conheci. E, principalmente, eu iniciei a minha caminhada de amor próprio. Eu iniciei a minha caminhada de reconhecimento das coisas que eram legais para mim. E isso não tem preço. A outra parte da minha vida, dos meus motivos para trabalhar com adolescentes, é o aumento que eu tive nos últimos 3 anos de jovens com quadro de depressão, jovens com risco, né, de suicídio, com ansiedade tão elevada que facinho chega em um quadro de depressão. E isso foi me mobilizando demais. É claro que olhando para esses jovens, eu via um pouquinho da Raquel adolescente ali. No entanto, isso é humano, certo? E utilizar esse aspecto humano com conhecimento profissional, eu acredito que é a junção dos melhores resultados. E é isso, essa é a minha maior motivação para os jovens, é conseguir oferecer a eles o que a minha psicóloga na época ofereceu a mim, uma luz, saída, um amor próprio. Essa é a minha maior motivação, a minha grande paixão pelo público adolescente. Se você gostou, dê o seu like, compartilha e deixe seu comentário. E vamos juntos nessa jornada para fazer com que a fase da adolescência seja a mais leve possível para todos os adolescentes que vocês conhecem. Um abraço e até o próximo vídeo.